Desde a antiguidade clássica, os europeus já tinham alguma notícia da Índia. O que estava além da Pérsia, eles sabiam nebulosamente. Com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos em 1460, eles interromperam o comércio de especiarias da Europa com a Índia. Essas especiarias vinham em caravanas de árabes até a Síria, Constantinopla, e dali era distribuída pela Europa. Os Vênetos, a República de Veneza, era um dos grandes players desse mercado. Quando os turcos otomanos tomaram Constantinopla, eles falaram: não vamos mais negociar com cristãos. A saída foi dar a volta na África. Portugueses e espanhóis foram os primeiros a ganhar essa corrida. 1494, se não me engano, Vasco da Gama chegou na Índia. Um feito heróico, pilotando uma caravela sem motor. E parabéns para eles. Bom, mas a aula aqui não é de história. Quando os europeus, depois chegaram os ingleses, os holandeses, quando os europeus chegaram na Índia, eles não queriam aprender nada com os yogis, eles nem sabiam da existência de uma sabedoria ancestral que serve para a libertação da alma humana. Os padres portugueses e espanhóis não queriam aprender nada com o Brahmin, eles queriam ensinar. Igual se diga dos pastores anglicanos que iam lá como missionários, fazer uma pregação de sua própria fé. Eles não queriam aprender nada com aquelas pessoas que eles consideravam inferiores. Eles queriam fazer prosélitos. Só para vocês terem uma ideia de qual era o nível de racismo e desprezo dessa gente naquela época, o Vivekananda, na primeira viagem dele para o Ocidente, ele pegou um navio em Calcutá, e o Vivekananda era filho de um advogado da Suprema Corte, ele era um filho de rico, né? Ele pegou esse navio, a primeira parada foi em Madras, hoje Chennai. O navio parou, as pessoas começaram a descer, os ingleses começaram a descer, ele pegou as coisinhas dele e também foi descer para fazer uma pausa. O cara pôs a mão no peito dele e falou: você não pode descer. Ele falou: por que não? Porque você é preto e preto não sabe olhar o horário e vocês se atrasam e atrapalham o cronograma do navio. Olha o nível de racismo dessa gente. O Vivekananda, que era um santo já realizado, cheio de perdão no coração, deu risada, falou, igual Jesus falou: pai, perdoem que eles não sabem o que estão fazendo. E levou na boa. Outra pessoa ia arrumar moia encrenca. Então esse era o nível de desprezo que os europeus, de uma maneira geral, tinham com a sagrada e ancestral sabedoria da Índia. O Vivekananda foi o primeiro a falar no Ocidente, em 1893, no Congresso Mundial das Religiões em Chicago. Ele arrumou uma brechinha quando ele fez o seu primeiro discurso: nós não somos pecadores, né? Porque muito dos pastores naquela época pregavam baseado nessa teoria. Vocês vão para o inferno, são todos pecadores, baseado nessa teoria. Então, esse primeiro discurso dele foi: nós não somos pecadores. Esse discurso foi tão bem recebido, foi ovacionado, que ele era para falar só nesse dia, na abertura
deram 5, 10 minutos para ele falar. Puseram ele para falar no dia seguinte. O sucesso foi maior ainda. Aí puseram ele para falar no terceiro dia como última palestra para segurar o povo na plenária. E dali em diante até o último dia, o Vivekananda fazia o último discurso do dia para segurar o povo ali. Ficava esperando para ver o que ele ia falar. Olha o que chegou ali humilde, ninguém sabia quem era aquele baixinho. Então essa foi a primeira palavra de yoga que foi trazida para o Ocidente. Depois não deixaram ele embora, ele ficou 1 ano fazendo palestras e em seguida quem veio para completar o trabalho dele, que ele já estava ficando doente, diabetes, e ele sabia que ele tinha pouco tempo dentro do corpo terráqueo, quem veio para completar o trabalho dele foi Swami Abhedananda, o Kali, que fez um trabalho maravilhoso. E essas são as primeiras palavras autorizadas de yoga que chegaram no Ocidente. Até então, as informações que chegavam no Ocidente, Europa e Estados Unidos principalmente, sobre o yoga, eram umas lendas de fakir que ficava deitado em cama de prego. Não era nada de consistente, de nada de inteligível. Depois do Vivekananda, vale a pena ler essa história, o Abhedananda lançou raízes mais profundas e bases sólidas do movimento Vedanta nos Estados Unidos e na Europa. Vou fazer um parênteses aqui. Nessa mesma época, tem livros escritos, editados na Inglaterra, do Yogi Ramacharaka. Quem foi o Yogi Ramacharaka? Ninguém sabe. Num dos primeiros livros, acho que o Raja Yoga, porque ele tem uma coleção de Raja Yoga, Hatha Yoga, Jnana Yoga, lições de filosofia yogi, são vários livros do Yogi Ramacharaka. Num dos primeiros livros, acho que o Raja Yoga, tem uma nota do editor dizendo assim: nós pedimos ao Yogi Ramacharaka que escrevesse um prefácio dizendo mais ou menos a sua biografia, a sua origem, e ele nos respondeu assim: o ensinamento de yoga deve falar por si próprio. Não pretendo introduzir a minha personalidade para influenciar ninguém. Quando eu li isso aí, em 97, 98, o primeiro contato que eu tive com o yoga foi com o Yogi Ramacharaka. E eu fiquei impressionado. Quando eu li o Yogi Ramacharaka falando isso, eu não vou introduzir minha personalidade no assunto, porque o ensinamento tem que falar por si. Eu não pensava nunca em ensinar yoga para ninguém. Isso é uma coisa que vem de 1 ano e 6 meses para cá. Eu pensava assim, se um dia eu fosse ensinar yoga, eu queria ensinar assim, anônimo. Mas obviamente hoje é impossível, até porque eu mesmo não confiaria num cara que não aparece, só fala e põe imagens. A gente quer conhecer a pessoa que está dando a mensagem. Mas o Yogi Ramacharaka bravamente fez isso. Os livros dele são quase que anônimos, ninguém sabe quem é o Yogi Ramacharaka. Eu desconfio muito, quero lançar até uma polêmica aqui, que é o Abhedananda que usa esse pseudônimo, porque a obra é a pessoa. Você lendo a obra, você conhece a pessoa. E o Abhedananda tinha essa facilidade, esse trânsito, como o Vivekananda, com as filosofias do mundo ocidental e o sistema filosófico hindu. Então ele fez essa ponte. No Yogi Ramacharaka, ele acentua essa ponte, tirando muito de palavras. Não dá para tirar, por exemplo, prana, mas ele tira muito da casca tradicional hindu e mostra numa roupagem bem ocidental. Era um dos objetivos básicos da missão do Abhedananda, fazer isso. Hoje eu faço mais ou menos isso, de
trazer para a linguagem ocidental moderna o que eu colhi nas fontes sagradas ancestrais da Índia. É um trabalho que precisa ser feito, porque é uma outra língua, é uma outra época, de certa maneira um outro modo de pensar que precisa uma adaptação com o sistema ocidental moderno que a gente está acostumado desde criança. Esses dois foram os primeiros a trazerem uma palavra autorizada de yoga para o ocidente. Finalzinho de 1800, começo de 1900, Shivananda, não o Shivananda filho espiritual de Ramakrishna, que foi o terceiro, acho que o terceiro ou o segundo presidente da ordem, o Tarak, mas o Shivananda, que nasceu no sul da Índia, se formou médico na Inglaterra, foi trabalhar como médico no sudeste asiático e um dia largou tudo lá, deixou uma caixa com um amigo e falou: guarda isso aqui, porque eu acho que ele tinha um pezinho assim, se eu resolver voltar. Prudência. Saiu em peregrinação como um parivrajaka e fundou em Rishikesh uma universidade de yoga que leva o seu nome, Shivananda. Mais pra frente um pouquinho, Yogananda trouxe uma palavra autorizada para o ocidente, principalmente na Califórnia. Então esse é o comecinho do despertar do yoga no ocidente, 120, 150 anos atrás no máximo. Até então só tinha umas notícias lendas e fofocas. É isso, gente.